Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Eu também estou muito feliz por poder retornar aqui junto com os varões neste congresso abençoado. E eu preciso dizer a vocês que enquanto vocês louvavam, eu senti o céu muito perto aqui deste lugar. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia. Foi escolhido um tema maravilhoso em Daniel capítulo 12. E enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por esta tão rica oportunidade de poder retornar aqui. A gente está vindo lá de São Bernardo do Campo, campo pastoreado pelo querido pastor Oséias de Madureira, pastora Silvana. Trago aqui o abraço deles, a este casal abençoado, que ele também tem uma admiração enorme. Pastor Ismael, pastora Elaine. Eu quase que ia chamar a senhora de Elaine, mas ainda bem que eu ouvi alguém falando antes. Mas que Deus abençoe a vida do pastor Ismael, sempre nos recebendo muito bem, carinhosamente. Obrigado, pastor Ismael. Também quero louvar a Deus pela vida do líder geral dos varões, o evangelista Marcos, que nos fez o contato, um convite de forma bem antecipada mesmo. E eu disse, com certeza eu estarei com vocês. Para mim é sempre uma alegria poder servir a igreja do Senhor. Também louvar a Deus pela vida do Ezequias. Acertei? O Ezequiel. É isso mesmo, está tudo na parte do Eze. Né? Então Deus abençoe, obrigado pelo carinho, por todo o cuidado. Deus abençoe a excelência a qual foi feito tudo, o cuidado, a atenção, a recepção. E eu preciso louvar a Deus por ver esta casa reformada, não na sua plenitude, na totalidade, porque o pastor Ismael ainda está com todo o gás para terminar, né, pastor Ismael? Mas eu estava conversando com ele que, na vez que eu vim aqui, existia apenas o projeto, e quando eu entro, eu me deparo com este lindo templo. Você poderia aplaudir a Jesus por causa disso? Olha, se eu fosse daqui, eu aplaudia bem mais. Deus é maravilhoso. Parabéns, pastor Ismael. Ficou muito lindo, está ficando muito lindo. Deus abençoe também ao diácono Noelson, ao presbítero Moisés, aos secretários Leandro e Renilton, e ao Ezequias, diácono Ezequias e regente Jean, que todos trabalham e ajudam este departamento maravilhoso. E a todos vocês, varões, estou quase igual vocês. Vim com a gravata amarela, mas fui abordado ali para trocar por uma verde. E eu gosto dessa cor verde. Entendedores entenderão. Meus irmãos, Deus abençoe. Se assim recebe meus agradecimentos, digam amém. Amém. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel, versículo de número 13. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Quantos acharam, digam amém. Amém. Eu vou ler com vocês porque talvez a minha Bíblia tenha uma versão diferente. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Antes que você sente, vá lá para o capítulo de número 1 do mesmo livro. E tem uma palavra que falou o meu coração. Capítulo 1, e ele ouviu isso, ou registrou isso ainda muito cedo. Capítulo 1, versículo de número 21. Você vai ler até o permaneceu no 3, tá bom? 1, 2, 3. Então diga para essa pessoa antes de sentar, diga assim, o segredo é permanecer. Sente adorando a Deus da melhor forma que você puder. Veio comigo a minha querida esposa, estávamos aqui no último congresso, ela abriu mão, talvez os irmãos lembram, do aniversário dela, e ela disse, eu vou comemorar na igreja. Eu disse, é essa mesmo, Jesus, que o Senhor me deu. E hoje está aqui comigo, os irmãos estão percebendo, eu estou um pouco gripado. Até ontem eu estava sem voz alguma, rouco, e ela começou a interceder, dizendo, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu apelei para o lado espiritual, mas também apelei para o lado material, né? Fui atrás dos remédios, fui atrás das coisas.
E hoje eu ainda estou conseguindo falar, porém ainda um pouco fanho. Mas se os irmãos me entendem, digam amém. Amém. Quantos vão orar até o final da mensagem para que a minha voz não fale? Diga aleluia. Aleluia. Então eu vou confiar na tua oração. Queridos, quando a gente abre o livro do profeta Daniel, eu particularmente, desde a minha adolescência e juventude, pelo menos tendo ainda 30 anos, 31, estou querendo regredir a idade, mas não dá certo não. Eu sempre me apaixonei por 3 livros da Bíblia, ou fiquei apaixonado por eles quando li pela primeira vez. Foi o livro do profeta Ezequiel, foi o livro de Daniel e também o livro do Apocalipse. Eu estava recentemente num congresso de jovens e eu falei que tudo isso, toda aquela imagem de forma figurada ou talvez de forma literal, não saberemos ou não sabemos ainda, mas me encantava ver aquele negócio, a besta que subiu do mar, aquele negócio todo, e o novo, eu gostei daquele negócio. Eu não tinha muito vontade de ler gibi, eu gostava de ler o livro do Apocalipse, eu gostava de ver a besta que subia, mas também depois que ela era destruída, e no final aquele que vem no cavalo branco, era maravilhoso o final da história, e a gente dava glória a Deus. Porém, teve um livro que falou muito forte ao meu coração ainda na minha juventude, que foi o livro do profeta Daniel. Porque eu fiz questão de ler para vocês o capítulo do número 1, do versículo 21, que encerra o capítulo número 1. A gente sabe que o livro de Daniel é composto por 12 capítulos. E dentro desses 12 capítulos, a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo número 6, apenas histórias, relatos de formas sobrenaturais do que aconteceram. Do capítulo 7 ao capítulo número 18, a gente vai ver um Deus descortinando os mistérios do fim dos tempos, para este homem agora já idoso, já avançado de idade, porém firme na fé, cheio de Deus na vida, pentecostal, que gostava de orar, independente da idade. Daniel entrou na Babilônia ainda novo. No capítulo 1 você vai lembrar dessa história, quando ele foi deportado junto com outros jovens para estarem ali servindo a Nabucodonosor. E o desejo de Nabucodonosor, além de levar cativos o povo de Judá em 3 levas, também levou os utensílios da casa de Deus, porém ele levou um vaso de Deus para a Babilônia, e este vaso é o profeta Daniel. Ele achava que estava levando apenas utensílios do templo do Deus, do povo de Deus ou do povo de Israel, mas ele estava levando para o templo dele um homem cheio de Deus na vida, um vaso de Deus. Daniel se mostra diferente ainda na sua adolescência e juventude, porque o desejo de Nabucodonosor foi trazer para trabalhar perto dele jovens que não houvessem defeito algum, de linhagem nobre ou de real. Essa história você já conhece. O interessante é que veio muitos jovens de Judá para Babilônia, porém 4 se destacaram. Então, como que o Senhor quer dizer isto? Porque no meio da multidão, a pressão vai revelar quem é quem. No meio da multidão, a pressão vai revelar quem é crente e quem não é. Vai vir todo mundo, vai estar todo mundo padronizado, mas quando a proposta for lançada, vai aparecer apenas 4 que vai dizer: disto eu não como, disto eu não me dobro, disto eu não adoro, porque eu só adoro ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que estavam ali outros jovens, diga assim comigo, outros jovens. E a proposta foi para todos estes. Porém, Daniel colocou no coração dele não se contaminar. E a postura de Daniel influenciou Ananias, Misael e Azarias. Só não foi suficiente para influenciar os outros jovens, porque eles acharam por bem comer do manjar que o rei havia proposto. E essa proposta era de 3 anos, para que ao final dos 3 anos eles pudessem se apresentar diante de Nabucodonosor, e ali fora feita um teste de conhecimento e inteligência. Eles chegaram inteligentes, porque a Bíblia relata isso. Foi um pré-requisito de Nabucodonosor, mas algo desceu na mente de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, que a Babilônia não tinha, porque tem coisas que só o céu tem para dar. Não adianta ir para a faculdade, não adianta ir para o mestrado, não adianta ir para o YouTube, não adianta contratar coach. Tem coisa que só o céu vai disponibilizar para você e para nós.
A Bíblia diz que quando foi feita essa proposta, Daniel disse: nananina, não é porque eu estou longe de casa que eu estou longe de Deus. Eu posso estar longe dos meus pais, mas não estou longe do meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Me dê apenas 10 dias. O copeiro ou o responsável da cozinha disse: Daniel, você é louco. Porém, como Deus foi com José, Deus foi com Daniel e deu graça e misericórdia para que aquele homem que trabalhava na cozinha disse: Daniel, qual é o teu cardápio? Lasanha, bolonhesa, picanha? Não, o meu cardápio é legume e água. Mas Daniel, tu vai ficar magro, desnutrido, vai ficar feio. E Daniel disse: experimenta e faz o teste. Quanto tempo, Daniel? Só precisa de 10 dias. E no final você faça a comprovação e veja se a gente não vai estar melhor do que aqueles que servem e se debruciam na mesa de Nabucodonosor. Passou os 10 dias, o cardápio foi encerrado para a festa, para a cerimônia. Por quê? Vamos agora adotar o cardápio de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque aquele que tem Deus na vida e permanece fiel, ele não é influenciado, ele influencia. E a Bíblia diz que quando eles se aproximaram de Nabucodonosor durante o final do prazo, chegou os 3 anos, eles se apresentaram. Nabucodonosor fez as perguntas a eles de forma inteligente e notou: não existe mago, astrólogo, mestre, não existe ninguém que tenha uma capacidade cognitiva contra esse jovem tem. É porque ele só estava olhando a aparência. E Deus diz assim: eu estou colocando essência dentro deles. Você achou que estava levando só utensílios, eu coloquei 4 vasos dentro do teu império, que vai sacudir esse império, e talvez vai chegar um dia que você vai se arrepender de ter trazido eles para o teu lugar. Mas foi bom você trazer ele, porque vai chegar o tempo que você vai ter um sonho e eu vou usar alguém que você trouxe para interpretar o teu sonho e você saber de tudo aquilo que eu quero te falar. Porém, quando ele faz essas perguntas, ele entende que não existe ciência maior do que tem naqueles jovens. Ele vai dizer assim, que não existe ninguém com a capacidade cognitiva, inteligência, conhecimento, sabedoria comparada a estes jovens. E ele ainda acrescenta 10 vezes mais. E eu fiz questão de ler para você o capítulo 1, versículo 21, e a gente já correr para o capítulo número 2, que eu sei que o teu coração está aquecido para esta palavra. Porque olha o que o capítulo 1, versículo número 21 vai dizer. Daniel permaneceu. Diga comigo esta palavra: permaneceu. Mais forte, me ajuda que a minha garganta está começando a aquecer. Eu estou crendo que Jesus está trabalhando. Diga assim: permaneceu. O capítulo ainda é 1. O livro termina no 12. Mas Deus, inspirando-o, está dizendo: eu já sei que ele vai permanecer. Vai passar dinastia, vai passar monarca, vai passar império, vai passar cultura, vai levantar rei, vai cair rei, vai ter sonho, vai ser ameaçado, vai ter cova, vai ter fornalha. Mas no final, permaneceu Daniel. Reinado de Nabucodonosor, levantou, testou, permaneci porque sou crente. Levantou Belsazar, levantou, tentou, permaneci. Levantou Dário, levantou outra cultura, outro meio, outra cultura, outros meios de trabalhar, outras formas de adorar. Permaneci sendo o mesmo. E chegou até Ciro, até o 3º reinado de Ciro, eu estava o mesmo Daniel. Como mesmo? 3 vezes ao dia eu me levanto. Vou para o meu quarto e abro uma janela, porque a janela do meu quarto, quando eu abro uma porta no céu. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, diz para essa pessoa: custe o que custar, entre líder, saia líder, entre pastor, saia pastor, permaneça. Eu sinto a graça de Deus aqui neste altar. Tem gente, pastor Ismael, que só fica se o pastor que adota ele ficar. Se o pastor sair, ele quer sair junto, mas Deus está dizendo: só sai se eu mandar você sair. Você serve a um Deus todo poderoso. Mas está doendo, permanece. Estou sendo oprimido, permanece.
Tá difícil, permanece. Eu aumento a temperatura, sustento a tua estrutura. E alguém vai perguntar: qual é o segredo dele? Qual é o segredo dela? É porque o vento vem, o vento vai, balança, mas não cai. Mas todas as vezes o Senhor me coloca de pé e diz assim: permaneça. Cadê o tangedor? Filho, se Eliseu teve um, por que eu não posso ter? Deixa Deus te usar. Ah, ele quer escutar a palavra? Escuta, mas deixa Deus te usar. Meus irmãos, chegamos no capítulo número 2. Agora já um jovem mais maduro. Porém, Nabucodonosor teve um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele fica perturbado. Por quê? Ele não consegue lembrar do sonho. E ele queria alguém que o fizesse lembrar do sonho e interpretasse. Irmão, isso é impossível. É normal que alguém que tenha este dom ouça e interprete. Mas ele disse assim: eu não lembro. E eu quero os magos, astrólogos, todo mundo aqui, que me faça saber o que eu sonhei e o que eu interpretei. Aí chegaram os magos, astrólogos, aquela bajulação toda, pastor Ismael. Meu senhor, não sei o quê, não sei o quê. E ele fez: você está ganhando ganhar tempo. Se não revelar o que eu sonhei e a sua interpretação, vai morrer todo mundo. Só que no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus deu algo diferente a Daniel. Deus deu a ele não só a sabedoria e a inteligência. Deus deu a ele algo diferente. Interpretar todo tipo de visões e sonhos. Talvez você sentou do lado de alguém hoje que ninguém dá nada. Que alguém muda até o lado da rua para não passar perto, mas tem coisas que Deus está dando a ele, que não está dando a outro alguém. Posso te dar um conselho? Cuidado com o que você vai falar com aquelas pessoas que você se acha ou acha que ela não tem dono. É essas mesmo que Jeová coloca coisas especiais, irmão. E não adianta, porque não é para quem quer. Não é para quem corre. É para quem Deus olha lá de cima e diz assim: eu quero descortinar os mistérios celestiais na vida dele, na vida dela, e operando eu quem impede. Aí ele está desesperado porque os magos chegaram e disseram assim: olha, o que o Senhor está pedindo é muito grande, é maior. Não existe ninguém na face da terra que tenha este poder. Não tem ninguém, rei. É difícil demais. Ninguém pode revelar isso, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Só que não sabia ele que tem um, que não é Deus, mas é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí ele fez assim: já que vocês estão querendo me enrolar, já que vocês estão querendo ganhar tempo, a sentença está dada. Vai morrer todo mago, toda astróloga, não está servindo nada para mim. Aí chegou os ouvidos de Daniel. Aí Daniel chegou a Airoque, chefe da guarda de Airoque: pelo amor de Jesus Cristo. Estou só parafraseando, né? Corre para Nabucodonosor e diz a ele: perde só um tempo. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver algumas palavras que se destacam. Quais delas? Permanecer, tempo. Permanecer, tempo, estações. Porque o livro de Daniel é repleto também de palavras que ligam ao fim dos tempos. São muitas figuras de linguagens, profecias escatológicas. Eu não vim falar isso aqui para você. Pastor Ismael, com certeza tem mais maestria para falar isso para vocês. Mas existem palavras chaves no livro de Daniel que são essas: permanecer, prosperar, até o fim, tempo,
Você está entendendo o que Deus está falando com você? O tempo passa, mas o meu desejo e a minha vontade para você é permaneça. Muda-se as estações, entra governo, entra líder, sai líder, muda pastor, outro pastor, senta alguém do teu lado, sai alguém, começa a cantar, vai embora, já foi, já voltou. Mas a minha vontade para você é permaneça no lugar que eu te coloquei. Mas está difícil, olha para Cristo. Não estou conseguindo, olha para Cristo. Não está dando, olha para Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Aí Daniel voltou para casa e disse assim: tinha muitos comigo, mas poucos entenderam o processo e o propósito. Então deixa eu contar com quem é crente de verdade. Ô Ananias, ô Misael, ô Azarias, vamos entrar no processo de oração. Já viu que Deus, até para te permanecer de pé, está selecionando as pessoas que vai colocar do teu lado? Este lado aqui está entendendo mais. Então deixa eu falar para você aqui. Já percebeu que Deus está selecionando as pessoas para você permanecer de pé? Mas eu vou para o teu lado também para te dizer: Deus está soprando o vento daqueles que querem mexer na tua estabilidade e vai colocar ao teu lado pessoas que oram com você. E Daniel chegou aos seus amigos e disse assim: vamos orar para Deus revelar esse mistério, senão a gente vai morrer. Aí começaram o processo de mistério. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E de noite Deus revelou. Aí quando ele tem a visão, ele começa a louvar. Porque tem gente que quando recebe uma visão já quer postar no Instagram e se mostrar o profeta, o dono da visão, da revelação. Mas Daniel está ensinando a gente aqui: quando você receber algo muito grande, reconheça que você é pequeno e vá para os pés dele. E ele tem a interpretação, ele tem a visão, ele fala, e Nabucodonosor fica louco, desesperado. Porque ele disse assim: o que tem na vida deste homem? É impossível alguém saber o que eu sonhei. Mas a Bíblia diz que o profeta, pastor Ismael, estava em casa e Deus revelava todo o plano para ele, sem ele precisar estar presente. Irmão, isso é ter intimidade com Deus. Esse irmão está muito quietinho, eu vi que ele já estava dando glória desde o início. Então cutuca ele assim, diz assim: aquele que permanece tem intimidade com Deus Todo-Poderoso. Mas tem crente que quer que Deus haja com ele no fast food. Na hora, ele quer dobrar os joelhos assim: já revela, Jeová. Não vou não. Primeiro eu vou forjar a tua estrutura. Primeiro eu vou alinhar o nosso relacionamento. Porque quanto mais eu me relaciono com você e você comigo, mais você sabe das minhas coisas e mais eu sei da tua. E por saber mais das minhas coisas, eu te revelo coisas que eu não revelo a mais ninguém. E Daniel interpreta para ele também um sonho da imagem. Você sabe, eu acho que ele ficou tão paranoico com essa imagem, Nabucodonosor, que ele levou no sentido figurado. E chegou até a construir uma. Só que por prejuízo dele, ele tinha 3 vasos lá também, sobrando. Porém, no versículo de número 49 do capítulo 2, a Bíblia diz que Daniel permaneceu. Capítulo 2, versículo 49. O próprio Daniel permanecia na corte. Eu disse a você que essa palavra ela vai permear quase todo o livro. Você está entendendo uma coisa? Desde o início. Que Daniel entrou sem ser nada, mas permaneceu sendo crente. Foi exaltado e permaneceu sendo crente. Então qual é o segredo, pastor? Quanto mais tu subir, mais tu desce. Quanto mais Deus te exaltar, mais tu reconhece a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Mas Daniel, tu és sábio. Não tem sabedoria que não venha do alto.
Pulamos o capítulo 3, porque este capítulo 3 é direcionado apenas para estes 3 jovens, seus amigos, como vocês já sabem. Chegamos no capítulo 4, Nabucodonosor tem outro sonho. E este sonho o perturba muito. É o sonho daquela grande árvore, dos grandes galhos e do seu império. Eu não vou falar isso para a gente não perder tempo. Porque esse sonho, o primeiro, foi Deus descortinando os mistérios dos reinos futuros que viriam após ele. Nabucodonosor foi um rei pagão que viu o final das coisas. Até Daniel disse, Deus me limitou até saber disso, pelo menos até agora, mas revelou ao Senhor. Porém, quando ele chega ao capítulo número 4, ele está tendo um sonho, ele vê uma árvore grande e o seu reinado tomando proporção, os animais descansando e ele imperando aquele negócio todo. Só que ele acorda desesperado, porque o sonho não terminou do jeito que ele queria, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí ele chama Daniel, deixa eu chamar esse homem de Deus para me ajudar de novo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem empresas que só estão de pé porque tem um Daniel lá dentro. Tem gestões que só está funcionando porque tem um José lá dentro. Então, meu irmão, não fica querendo pedir demissão quando a pressão aumentar. Olha Deus te dizendo, fica quieto no teu lugar que eu estou trabalhando. No momento certo alguém vai reconhecer, vai mandar te chamar. E vai ter coisas que só você vai resolver, porque fui eu que coloquei algo especial na tua vida para te diferenciar. Senhor, eu não tenho estudo. Senhor, eu não tenho mestrado. Senhor, eu não tenho doutorado. Eu não tenho PhD. E eu te perguntei nada quando eu te chamei. Eu não te perguntei o que você tinha ou o que você deixou de ter. Eu apenas olhei para você e disse, eu quero te usar. E ele interpretou este sonho. E ele traz, dizendo assim para Daniel, Daniel, ou Nabucodonosor, este sonho teu é um decreto do Altíssimo, porque tu se achou grande demais, mas acima de você tem um Altíssimo. Portanto, ó rei, renuncia ao teu pecado, a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão, talvez então continues a viver em paz. Daniel era aquele que tinha autonomia, pastor Ismael, para chamar a atenção até de Nabucodonosor. Só Deus que faz essas coisas. Quem tem a ousadia de dizer para um grande rei, porque a Bíblia diz, no livro de Daniel, e o próprio Daniel vai dizer assim, quando o Senhor quer, o Senhor mata. Quando o Senhor quer livrar alguém, o Senhor livra. Quando o Senhor quer humilhar, o Senhor humilha. Daniel estava dizendo, o Senhor tem poder. Mas tem alguém que tem todo o poder. Então te humilha, reconhece a grandeza dele, reconhece que ele é o Todo-Poderoso e foi ele que te colocou nessa cadeira. Não levanta o teu nariz achando que você é alguma coisa, porque você só está sentado aí porque Deus permitiu que você estivesse sentado nesta cadeira. A Bíblia diz que depois de 1 ano, 12 meses, aconteceu. Foi parar no campo, viver com as feras, comer capim, para saber que quem manda é o Deus Todo-Poderoso. Até quando? Até reconhecer, no final dos 7 tempos, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E não existe Deus maior do que o Deus de Daniel. Não existe Deus maior do que o Deus desse povo. Ele reconhece. E aqui a gente vê uma conversão de Nabucodonosor. Então, meu irmão, por pior que seja aquela raridade que você acha que não tem mais jeito, acredita. Porque até para Nabucodonosor teve jeito. Quando a graça entra, meu irmão, não tem Nabucodonosor, não tem Nabonido, não tem Belsazar, não tem ninguém. A graça, ela esmiuça tudo e faz com que o homem caia prostrado e reconheça a soberania do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
chega no capítulo número 5, Nabucodonosor é precedido por Belsazar, não Beltesazar. Beltesazar, Daniel, quando trocou o seu nome, Belsazar. Este é terrível. Ele fez uma coisa que Nabucodonosor não teve coragem de fazer. Fazer uma festa e pegar os utensílios sagrados do templo do Deus Todo-Poderoso. Irmão, não mexe com as coisas de Deus. Tem alguém corajoso que sentou do teu lado hoje? Diz para ele, cuidado com o que você mexe. A mão pode fazer uma visita a qualquer momento. Aí ele pegou, pastor Ismael, os utensílios sagrados, que nem Nabucodonosor fez isso. E começou a encher de vinho, e a louvar aos deuses dele, e com as suas concubinas, e aquela coisa toda. E Daniel lá, o homem de Deus está lá. Porque a Bíblia diz que ele permaneceu até o reinado de Ciro. Um passou, permaneceu crente. Aí entra outro profano. Vou permanecer crente. Porque quem me colocou aqui foi Deus. Quem me sustenta aqui é Deus. Recebi proposta, mas não mudei a minha herança. Recebi proposta, mas não mudei a minha essência. Me prometeram o cargo, eu até aceitei. Mas eu não abri mão de ser o servo do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando aqui, meu irmão, numa tranquilidade que eu acho que até a minha esposa está se espantando comigo. Mas na tranquilidade que eu falo, eu sinto o Espírito Santo falando ao teu coração. E te dizendo, você não precisa, isso não estava nem aqui, eu não estou nem olhando para o celular. Isso não estava nem no script, mas deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração. Você não precisa se alinhar com alguém profano para que eu te coloque lá em cima. Você não precisa andar com quem me desagrada para que você seja bem notado no meio da empresa. Eu te coloquei lá e eu sou poderoso para lhe exaltar na sua simplicidade, na sua santidade. Porque tem umas propostas, irmão, que é assim, cola que dá certo. Depois do expediente vai para o barzinho. Meu irmão, permanece sendo aquilo que tu sempre foi. O que é que tu sempre foi? Crente da Assembleia de Deus da Adebrais em São Carlos. Falava em línguas estranhas e vai continuar falando dentro do trabalho. Tem alguém demoniado? Não corre não, corre para cima para expulsar. Eu sou crente aqui na Adebrais São Carlos, mas sou crente lá em casa, na rua, no meu trabalho, onde for. Alguém recebe esta palavra? Aí está lá Belsazar curtindo, fazendo a sua baladinha. Jeová dizendo, daqui a pouco você vai ganhar o seu. O teu reinado vai ser curto. Não vai dar nem gosto de você aproveitar. Aí está lá ele curtindo, pastor. Meu irmão, se tu não der um glória a Deus por isso. Deus poderia colocar a mão em qualquer canto, pastor Ismael. Mas está no texto, depois você lê com calma. Deus procurou o lugar mais iluminado, o lugar mais de destaque. Para que não passasse despercebido por ninguém. Tá lá a mãozinha, vá curtindo, e a mãozinha desenhando. Aí ele parou e olhou e disse, o que é isto aqui? Só que eu disse a você, que a sorte, eu vou usar essa expressão, mas a bênção da vida de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, foi ter homem de Deus lá dentro. Pastor Ismael, o senhor já se perguntou, se Daniel não estivesse lá, quem ia interpretar o sonho? Se Daniel não estivesse lá, quem ia dizer a Belsazar? Tu fosse pesado na balança. E eu vou te dizer uma coisa. Fosse achado em falta. Então não fica criticando quando Deus colocar alguém em algumas posições. Deus é poderoso para colocar o homem cheio de Deus no STF, no STJ, na Câmara, em todo canto, para ter alguém cheio da presença de Deus lá. Aí quando ele viu, ele ficou espantado. Chama os astrólogos, chama todo mundo. O que é aquilo?
A gente não sabe o que é isso não. E vocês não estudaram para isso, estudando, mas isso aí é algo terrível, isso aí é mistério. E agora? Meu irmão, ele ficou com tanto medo que a Bíblia diz que o joelho dele estava batendo no outro. Não brinque com Deus não. Eu fico só olhando o pastor Ismael. Deus é amor. Deus é isso, Ele é amor. Deus é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que Ele tem olhos como chama de fogo. E João disse, ainda sai uma espada bem afiada da boca dele. Eu sei que é no sentido figurado, mas imagina João vendo essa cena. Deus é tão poderoso que todos os homens que estiveram diante dele não ficaram dizendo assim, aleluia, não. Caíram todos prostrados diante da presença dele. Aí a mãe chegou lá e disse, meu rei, não fique preocupado não. O senhor tem uma preciosidade aqui. Oh meu Deus do céu. Meu irmão, quem tem não precisa nem se promover, é reconhecido até pelo ímpio. Tu pode me ajudar? Diz para essa pessoa assim, não precisa postar na rede social não. Nem dizer quem tu és. Deixa que alguém vai testificar ao teu respeito. Isso é a maior lição daquele que permanece. Ele nunca vai dizer, eu sou, eu posso, eu tenho. Ele vai dizer assim, eu estou, mas amanhã posso não estar. Eu só estou de pé porque a graça e a misericórdia dele me alcançam. Mas tu é um instrumento, sou, e quem toca o instrumento é os dedos do Todo-Poderoso que dedilha. Aí ela disse, vai lá e chama Belsazar. Agora ela vai dizer, chama Daniel. Irmão, isso aqui é interessante. Porque trocaram o nome deles, só não trocaram a essência. O nome pode até ser de alguém que habita e mora na Babilônia. Mas a essência é daquele que permanece e está aguardando Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Chama Daniel! Porque ele é um ser iluminado. Quem não tem um discernimento vai achar isso. Ele é um ser iluminado. Por quê? O que Daniel fazia, ninguém fazia. Chama Daniel. Aí chamaram e ele disse assim para Daniel, Daniel, olha o rei, o que estava vindo após Nabucodonosor, se você puder, me diz o que está escrito na parede, por favor. Eu quero voltar a dormir em paz. Eu quero voltar a ver a minha série em paz. Mas diz o que está escrito nesta parede que ninguém consegue. E disseram que tu tem algo diferente, Daniel, na vida. Aí já vem Daniel, pastor Ismael, já velhinho, cansadinho, mas cheio de Deus da vida. Então, meu irmão, quando Deus quer usar, não tem cabelo preto, não tem cabelo branco, não tem jovem, não tem criança, Ele usa quem está disponível para ser usado. Aí chegou Daniel, e Daniel chegou bem cinzudo, porque uma coisa que Daniel não gostava era zombar do Deus dele. Diga aí o que o senhor quer. Não. Vou te dar a interpretação nua e crua, bem direta. Sabe qual é o teu problema? É que tu não te humilhas. Tu não seguiu o caminho de Nabucodonosor, que mesmo sendo prepotente, reconheceu a grandeza de Deus. Pelo contrário, tu zombaste. E por zombar, tem uma palavra bem maravilhosa para você. A interpretação é, Deus contou os teus dias e o teu reinado. E o que mais, Daniel? E determinou até o fim. E o que mais, Daniel? E ele te colocou numa balança. E quando ele te colocou na balança, tu fosse achado em falta. O teu reino foi dividido e foi entregue aos medos e aos persas. Está lá no sonho da estátua. Aí ele, tá bom, Daniel. Obrigado. Aí Deus, para mostrar que é Deus, disse, não vou deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Na mesma noite eu matei ele.
Deus mata, pastor? Mata. Deus fere? Fere. Não brinque com a santidade de um Deus que é santo, terrivelmente santo, maravilhoso. E eu corro para a conclusão. Quantos me entendem, digam amém. Quando ele chega no capítulo 6, quem está reinando é Dário. Os medos persas sumiram naquela mesma noite. Aí a Bíblia diz que Dário achou por bem nomear 120 para cuidar das suas finanças. E sobre os 120 colocar 3 homens responsáveis. E quem estava no meio? Daniel. Você vê Daniel apresentando um currículo? Me apresente, porque eu ajudei Nabucodonosor. Olha, eu tenho uma inteligência, evangelista Marco, que ninguém tem aqui. Você não vê Daniel fazendo isso. A Bíblia só vai registrar Daniel fazendo o quê? E Daniel seguiu fazendo o que continuamente sempre fez. E o que, pastor? Orando de manhã. Orando de tarde. Orando de noite. E no outro dia, segue a mesma coisa. A agenda já está lotada, é oração todo dia, 3 vezes ao dia. Irmão, aí a gente vai dizer para Daniel que não tem tempo. Daniel era um homem importantíssimo, mas mesmo assim ainda tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. E está pensando que ele já estava no vigor da sua vida, estava velhinho. Mas aqui dentro, irmão, o espírito é que nem uma criança. Já percebeu que tu olha como é que esse irmão marcha no poder, pastor irmão? Como é que essa irmã do Cocó, com muito respeito, ela corre? É porque o estereotipo está envelhecido, está enrugado, o cabelo branco chegou. Mas o espírito que se move aqui dentro não envelhece, não tem prazo e validade. E está movimentando a vida dele e a vida dela. Aí você já sabe, ele cai lá na cova e aquele negócio todo... Porque inventaram a mentira, não tentaram conseguir pegar ele nas coisas que ele fazia, na forma administrativa dele. Porque crente é visado até no que faz. E Daniel está dando um exemplo para mim e para você. É possível você ser fiel naquilo que Deus colocou na tua mão. Seja íntegro, seja honesto e seja transparente. Aí disseram assim, nem nisso a gente consegue mexer. Mas posso dizer a verdade? Tem empresa que pessoas nem sabem que você é crente. Eu estava, pastor Ismael, na hora do refeitório. Primeiro aconteceu na saída da empresa. Aí deram o grito, pastor Joab, eu chamei o sangue de Jesus tem poder. Eu disse, amém. Ele fez, o senhor trabalha aqui? Eu disse, graças a Deus. Ele fez, eu também trabalho aqui. Eu conheço o Senhor. Eu disse, olha, o senhor está bem? Eu disse, bem, graças a Deus. Vai na paz, pastor. Aí eu lá, colocando meu feijãozinho com arroz como um bom nordestino, na hora da cantina lá, aí daqui a pouco a irmã, pastor! Eu disse, sangue de Jesus, até aqui na hora de comer. Eu disse, amém, minha irmã. O senhor está lá na sede ainda com o pastor Osés. Eu disse, não, ele me mandou para uma congregação agora. Eu estou lá no Santa Lúcia. Ela fez, que bênção, pastor. Eu trabalho aqui, eu estava vendo o Senhor e esperei esse momento para falar com o Senhor. Aí eu disse, ai, Jesus. Quem permanece, entra em empresa, sai de empresa, mas alguém vai reconhecer, é operador de máquina, mas é pastor. É operador logístico, mas é servo do Deus Todo-Poderoso. É policial, mas é cheio de Deus na vida. Então cutuca esse irmão que já está bocejando com sones assim para ele. O segredo é permanecer. Agora vê se não vai vazar 2 glórias a Deus da boca dele. Diga assim, porque quem permanece, prospera. Prova, pastor, na Bíblia? Com certeza. A Bíblia diz que depois que Daniel saiu da cova, Dário emitiu um novo decreto. E disse assim, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não acabará. Ele livra e salva, faz sinais nos céus e da terra. Ele livrou o filho dele, Daniel. Porque Daniel permaneceu. Saiu os caldeus, entrou os medo-persa, mas Daniel disse assim, entra quem quiser entrar, mas eu permaneço servindo ao Deus
Versículo 28. Assim, Daniel prosperou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala em prosperidade, todo mundo já fica já com os bolsos tudo coçando. Mas prosperidade não é o que você tem por fora. É o que você... Fomos feitos vasos de barro. A gente não tem aparência, a gente não tem formosura, a gente não é desejado, mas o que tem dentro dos vasos de barro é valioso. Tem vaso de barro aqui? Tem. Tem vaso de barro? Tem aqui? Ô meu irmão, tem vaso que não tem carro, não tem casa própria, mas quando abre a boca o céu reconhece, diz assim, a tonalidade e o timbre eu sei. Chegamos no capítulo 12, e aqui eu fico. O capítulo número 12, na verdade é só um complemento do que Daniel vem tendo experiências com Deus. Ele estava acostumado a interpretar o sonho de alguém. Mas ele diz assim, no primeiro reinado de Belsazar, eu tive um sonho. Daniel teve pelo menos 2 sonhos, se não me falha a memória. No primeiro reinado de Belsazar, aquele lá que eu falei para você agora. E no terceiro ano do reinado dele, ele teve outro sonho. Isso ele vai discorrer no decorrer do seu livro. Quando ele está tendo esses sonhos, Deus está revelando para ele, descortinando o céu. Porque vocês escolheram um tema que talvez, alguém só levou para o lado mais assim de, eu preciso permanecer firme nisso. Mas o texto está falando sobre o fim dos tempos. Sobre o fim da humanidade. Sobre a conclusão de tudo. E eu estou diante de uma igreja que não está presa ao calendário. Nem astrólogo. Nem aqueles que ficam gravando vídeo dizendo, eu acho que ele vai vir tanto, eu acho que ele vai vir depois. Fizeram até o filme 2012 lá, o monge aqui em cima, até agora não aconteceu nada. E tem crente, pastor Ismael, desesperado, ouvindo coach da internet. Eu me lembro quando Jesus, interrogado pelos seus discípulos, aí começou aos discípulos, olha que templo bonito, né Jesus? Aí Jesus, só não vai ficar uma pedra aí. Aí eles se preocuparam quando Jesus começou a discorrer. Aí eles disseram assim, nos fala quando data e quais sinais para que a gente fique preparado e saiba que o Senhor está voltando e vai cumprir tudo isso. Só que diga assim, Deus escondeu o calendário para os crentes prestar atenção nos sinais e não nas datas. Nem quem está no céu, nem quem está na terra, nem o Filho reconhecendo a sua natureza humana, sabe? Só Deus Pai. Então, se eu não sei o dia, nem a hora, eu preciso. Vocês estavam cantando aqui, aguardo o dia em que verei. Se eu estou aguardando, ele pode voltar a qualquer momento e eu não termine essa mensagem. Se eu perguntar aqui, quantos estão esperando Jesus? Todo mundo vai dizer. Mas se eu perguntar, você está preparado? Porque esperar, até o ímpio diz, ele vai voltar. Mas como eu não sei o dia nem a hora, eu preciso estar? As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem.
Daniel está perturbado com o fim, pastor Ismael. Ele nunca tinha visto como seria o fim. E Deus, para tranquilizar ele, disse: Daniel, tu não precisa saber de datas. Tu só precisa seguir o teu caminho. Era Deus dizendo: Daniel, quando eu te preocupei, quando Nabucodonosor estava. Quando eu te preocupei, quando Belsazar estava. Quando eu te preocupei, quando Dário estava. E agora quando Ciro, segue o teu caminho, Daniel. Era Deus dizendo: permanece sendo quem você sempre foi. Então diz para essa pessoa que está tendo o privilégio de cultuar o teu lado, diga assim: não precisa enfeitar. Só segue o caminho. Ô Daniel, siga o teu caminho até o... Fique de pé. Oh, aleluia. 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 Pastor Ismael, com muita humildade eu falo isso para o Senhor. Talvez a gente não consiga fazer tudo o que está no caderno. Talvez o Senhor não consiga tirar tudo do que o Senhor fez e planejou. E o nosso Senhor Jesus Cristo volte para buscar. Talvez não dê tempo de você pedir perdão para quem você magoou. Talvez não lhe reste tempo para você renunciar àquele pecado. Deus estava dizendo para Daniel: Daniel, segue o teu caminho. Não te preocupa, Daniel, com o fim. Porque feliz é aquele que espera. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Daniel, feliz é aquele que esperar e alcançar. Quanto a você, segue o teu caminho até o fim. Por que, Deus? Porque você vai descansar. Ô Daniel, eu já sei que tu já passou por muita coisa aqui neste lugar. Desde que tu saiu de casa jovem, tu nunca mais viu teus pais. Tu cresceu diante de homens profanos, idólatras. Mudaram o teu nome, te ensinaram uma cultura, te elevaram aos mais altos patamares, Daniel. Mas eu preciso te dizer uma coisa: nada disso se compara com o que eu tenho preparado para você, Daniel. Você descansará e então no final você se levantará. Irmão, quem nasce morre quantas vezes? Quem nasce morre 2 vezes. Morre fisicamente e morre espiritualmente. Porém, quem nasce em Deus morrerá somente uma vez, se permanecer até o final. Eu vim falar de céu hoje aqui, meu irmão, para te dizer uma coisa: no final tem descanso para você. Eu sei que está difícil participar do congresso, cantar,
está doendo, está dolorido, está difícil, mas eu preciso liberar uma palavra de Deus para quem está na galeria, para quem está na nave, para quem está aqui em cima. Vai ter descanso no final. Por que, Daniel? Alguns acordarão para a vergonha, para o desprezo, mas quem permanece vai estar inserido no que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos nesse congresso. Tem alguém vivo aqui? Que estivermos vivos e ficarmos até a vinda. Ficar é sinal de quê? Ficarmos até a vinda dele, do Senhor. Não precederemos os que dormem, pois dada a ordem. Pois dada a ordem. Eu não sei se tem crente esperando o arrebatamento da igreja para 2030, para 2035. Eu estou esperando ele hoje, agora. Eu estou esperando ele agora. Eu sei que eu estou cheio de plano, eu sei. Mas o meu plano maior é ir até o fim. Pois dada a ordem, com voz de arcanjo, ressoa de trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Porque o Senhor disse que quem nasce em Deus só morre uma vez. Porque Jesus, falando para João, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 11, encerrando a carta para a igreja de Esmirna, ele disse: aquele que vencer não sofrerá o dano. Tem crente aqui que crê nessa esperança? Não, o pastor Ismael crê, e eu sei que você crê. Tem muita gente preocupada já com o carnaval do ano que vem, preparando a escola de samba. Talvez vão zombar de Jesus, talvez vão pegar a cruz de novo. E os crentes preocupados, quem vai assumir a presidência, quem vai ser liberto. Mas quem está esperando, e Jesus está dizendo, os sinais já estão aí. Jesus disse: quando você vê guerra, fome, peste, é o princípio, mas entenda, está perto. Vê se tem um irmão aí que está esperando Jesus. Não, se ele está esperando Jesus, pelo menos ele vai te dizer uma palavra de esperança. Ele não pode nem te dizer que vai te encontrar lá, porque a gente vai subir todo mundo junto. Até isso Jesus fez perfeito, para que ninguém bata no peito e diga assim: eu cheguei primeiro pelos meus méritos. Não, vai chegar todo mundo junto lá. Tu, porém, vai até o fim. O que é que o Senhor quer dizer com isso? A temperatura vai aumentar. A fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. A cova já está preparada. Mas segue o teu caminho. Pastor Ismael, o senhor me permite? Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar, o que você ouviu aqui foi um relato de Deus para Daniel, dizendo assim: Daniel, você não precisa se preocupar com o fim, porque quem está firme e permanecer encontra descanso.
haverá preocupação no teu coração, você sabendo que vai para um lugar que não vai ter mais morte, choro, guerra, dor. Jesus tem um lugar preparado para você. É por isso que o inimigo está mexendo na tua estrutura, moça. É por isso que o inimigo está mexendo na tua estrutura, varão. É por isso que o inimigo está forjando você de todos os lados para você parar. Porque ele sabe que se você seguir o teu caminho, encontrarás descanso em